Hoje eu quero te contar 5 estratégias poderosas que a maioria dos estudantes nunca ouviram falar, mas vão mudar radicalmente a sua rotina de estudos, trazendo mais foco e disciplina. Prepara aí o seu papel e caneta e comece a anotar. A estratégia número 5 é: entenda como funciona a sua memória. É isso mesmo, imagine que a memória é uma caixa preta como a de um avião, onde ficam gravadas todas as informações que são captadas durante a viagem, tá? Essa viagem que é a sua vida profissional, estudante. A sua memória, ela se divide em 2 categorias: a memória de trabalho, também conhecida como memória de curto prazo, e a memória de longa duração, de longo prazo. No primeiro caso, a memória de trabalho permite que você guarde todas as informações de uma forma temporária, ela é limitada em tempo e capacidade, ou seja, o nosso cérebro recebe aquela informação importante apenas naquele momento, mas depois ele a descarta, deleta. Acredite, essa é a memória que você usa na maior parte do tempo quando você está estudando. É por isso que você esquece rapidamente as coisas que você aprendeu, tá? Já a memória de longo prazo, ela consegue guardar informações por muitos anos, tá? Ela é relacionada com a memória de curta duração, com a de trabalho, já que o armazenamento primeiro passa por esse tipo de memória para depois se converter numa memória de longo prazo. Mas para isso você tem que entender os mecanismos de funcionamento da memória. Se você é um estudante, você quer ser aprovado nas provas de concurso e vestibular, você tem que conhecer os mecanismos, os detalhes de como funciona a sua memória. Tem que estudar um pouco sobre memorização, porque assim você ganha tempo e qualidade, não passa raiva nos estudos por esquecer as coisas com facilidade, ok? A 4ª estratégia de ouro é: divida os seus estudos e crie metas pequenas e realistas. Pensa por um minuto assim, ó. Uma coisa é você olhar para uma apostila, para um livro de 600 páginas e dizer assim: droga, tenho que estudar tudo isso. Outra coisa é você dizer assim: bom, hoje eu tenho aqui o capítulo número 1, esse capítulo tem 10 páginas, eu vou estudar isso daqui. Quando você muda o seu ponto de vista, você muda o seu estado mental, e pequenas metas deixam você muito mais animado e com vontade de realizar as tarefas. Estudantes inteligentes e disciplinados, eles sabem que isso ativa o nosso sistema de recompensa. Conclusões, né? Executar tarefas. Você já deve ter ouvido a frase: comece por você a mudança que você quer ver no mundo, tá? Nada de querer estudar 5, 10, 15 matérias no mesmo dia. Você não é um robô. Quando você determina uma meta inalcançável, você gera uma sensação de frustração e de improdutividade. Escolha assim uma quantidade adequada dentro de um plano de estudos inteligente. Aqui no canal tem vários que eu ensino, e com uma meta realista você consegue se manter mais motivado e o seu rendimento acaba melhorando e melhora bastante, tá bom? E ainda nesse vídeo eu vou te ensinar um passo valioso que vai complementar tudo que você já aprendeu até aqui, tá? Enquanto isso, vamos para a 3ª estratégia de aprendizagem: tenha um bom plano de estudos. Exatamente, se você concorda que focar nos estudos e manter a disciplina é um grande desafio, então você precisa pensar seriamente em elaborar. Se você sente falta de foco e disciplina nos estudos, você tem que ter um plano de estudos. Escreva aí nos comentários como é que está o seu foco e a sua disciplina, tá? E pensa, plano de estudos, o que ele é? É um mapa que te ajuda a percorrer uma jornada e atingir o seu objetivo. Um plano de estudos é um mapa para te guiar nesta jornada de preparação até atingir o seu objetivo final. E um bom plano de estudos, ele considera os assuntos que serão abordados, o tempo que será dedicado a cada um desses assuntos, os métodos que você vai utilizar para cada tipo de aprendizado e um diferencial que você não ouve nenhum outro professor dizer por aí, tá? A memorização. Um bom plano de estudos, ele tem que incluir a revisão, um plano de revisão para você poder lembrar daquilo que você estudou. É importante dizer, não adianta você copiar da internet planos de estudos prontos, porque eles estão dentro da realidade de uma pessoa, daquela pessoa. Tá? É como um alfaiate, quando ele vai fazer uma roupa, ele tira as medidas do corpo da pessoa.
Um bom planejamento tem que ser assim, e ele vai te ajudar a ter mais organização, foco, motivação, produtividade e ganhar muito mais nos seus estudos, beleza? A segunda dica é evitar as famosas distrações. Você sabia que um estudante distraído pode sofrer uma interrupção a cada 30 segundos? Cá entre nós, você ser interrompido a cada 30 segundos na leitura, nos estudos, o que significa? Que você não está lendo, você não está estudando, concorda? Seu foco e a sua disciplina está sendo vítima das famosas distrações, o que produz inúmeros prejuízos na sua trajetória nos estudos. Existem diversos fatores que contribuem significativamente para a distração nos estudos, como pensamentos, aborrecimentos, problemas pessoais, familiares, problemas financeiros, são o que eu chamo de distrações internas que precisam ser silenciadas, pelo menos durante os seus estudos, porque elas acabam criando gatilhos fortes e acabam atrapalhando você. Também celular, rede social, jogo, televisão, rádio, música, tudo isso atrapalha e tudo isso se torna mecanismos de fuga, tá? Que roubam o seu tempo, a sua energia e você não consegue concluir as suas metas de estudo. Por isso, procure resolver essas picuinhas mentais, esses problemas que te atormentam antes de iniciar os seus estudos. Se você não conseguir resolver, porque tem coisas que você não resolve assim como mágica, tá? Tente pelo menos diminuir a interferência, relaxa, faz uma meditação, respira fundo para que eles não te peguem a sua concentração, tá? Pensa, eu preciso estudar com foco e disciplina justamente para poder sair dessa situação. E aí você consegue focar mais. E finalmente chegamos na primeira dica. Eu espero que você esteja gostando dessas dicas todas, tá? E eu ficaria muito feliz se você der o like no vídeo, se você seguir o nosso canal, se você também deixar um comentário aqui para eu apreciar cada um deles, tá bom? Bom, em primeiro lugar, tente organizar o seu espaço e o seu tempo. Quem é que nunca disse aquela famosa frase, se eu soubesse antes, esse problema teria sido evitado? Se você sair de viagem, por exemplo, sem se organizar, você pode sofrer vários contratempos. Se você vai ao mercado e esquece a sua carteira em casa, você perde tempo, você perde energia, tem um retrabalho. Da mesma forma, se você começa a estudar sem organizar o seu tempo e espaço, você corre o risco de esquecer as coisas rapidamente, esquecer aquilo que você estudou. E eu tenho certeza que você não quer perder uma tarde de estudos inteirinha simplesmente porque não se organizou, não se preparou e acabou esquecendo tudo aquilo que você aprendeu. O foco e a disciplina ajudam, eles andam juntos e eles ajudam a ter mais organização. A experiência que eu tive com estudantes organizados é a seguinte: cara organizado não esquece. Os desorganizados, eles vivem esquecendo, perdendo as coisas, perde tempo, perde dinheiro, perde uma série de coisas. Nessa perspectiva, é importante que você organize o seu local, os seus estudos, com materiais necessários para cumprir o seu objetivo, para que você não sofra com as distrações, tá? Além disso, organize o seu tempo para que você aproveite melhor o tempo na jornada de estudos, tá? Existem vários vídeos falando sobre organização de tempo. Eu vou deixar aqui uma dica extra e valiosa também para você, tá? Desenvolva o bom hábito de estudar. Criar um hábito é de extrema importância para que você fique confortável toda vez que você for realizar uma tarefa. Se você tem o hábito de acordar todo dia cedo, por exemplo, você deixa de pensar nisso como uma obrigação e passa a ser prazeroso. A mesma regra vale para os estudos. Se você tem o prazer de estudar, o hábito de estudar todos os dias, isso para você não vai ser nada desconfortável. Você levanta, faz como quem vai escovar os dentes, tá? E comece todos os dias um pouquinho, aí você vai aumentando até que você consiga passar vários minutos ou até horas estudando sem sofrimento, porque o estudo bom é aquele estudo onde você não sofre, você faz com prazer. Estudar tem que ter o gosto de um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Pensa nisso, bons estudos e se cuida!